Continuando com a nossa série, então, na resolução de sistemas de equações lineares, o que a gente vê nesse vídeo vai ser a técnica de pivotamento, ou a receita do pivotamento. Eu vou dizer o que é o pivotamento, como implementar, por que ele é necessário, e vou terminar com uma aplicação bastante interessante, que é obter a matriz inversa, ou a inversa de uma matriz quadrada de ordem n. Esse vídeo deve ser um pouco mais curto que os outros anteriores. Então, para acelerar, vamos lá para o nosso quadro. Então, o tema principal desse vídeo é a eliminação gaussiana com pivotamento. O que é o pivotamento? Pivotamento é escolher bem o pivô. O pivô é o elemento da diagonal principal na eliminação gaussiana, a partir do qual, abaixo dele, a gente elimina todos os outros elementos daquela coluna. Então, escolher bem o pivô pode ajudar bastante, ou mesmo possibilitar ou não a solução do sistema de equações. Para demonstrar por que a gente precisa fazer o pivotamento, eu peguei o exemplo mais simples que eu consegui imaginar. É esse sisteminha aqui de duas equações e duas incógnitas, para o qual a gente não precisa nem de computador, nem método sofisticado para resolver. Isso aqui a gente faz de cabeça. Então, é essa matriz aqui, ε2, 4, 1, ε3. Ou seja, seria εx1 mais 2x2 igual a x4 e x1 mais εx2 igual a 3. O que tem de diferente nesse sistema é que esse valor ε é pequeno comparado com 1. Em consequência, também pequeno comparado com 2. Eu vou fazer, na verdade, até o limite em que ε tende a zero. ε tendendo a zero, a solução desse sistema é imediata. Zero aqui significa que x1 igual a 3 e 2x2 igual a 4, ou seja, x1 igual a 3 e x2 igual a 2, para ε tendendo a zero. Eu vou resolver por eliminação gaussiana e depois fazer o limite de ε tendendo a zero. Então, fazendo a solução, o que eu devo fazer aqui é multiplicar essa linha por 1 sobre ε e subtrair 1 dessa coisa, porque aí eu consigo cancelar esse elemento. Então, fica ε2, 4, 0 menos 2 e 3 menos 4 sobre ε. Agora, basta fazer a substituição reversa. O elemento x2, ou a variável x2, vai ser exatamente 3 menos 4e sobre ε sobre 2ε. Fazendo isso, multiplicando por ε, por exemplo, ε em cima e embaixo, fica 3ε menos 4, ε ao quadrado menos 2, que no limite em que ε tende a zero, a gente obtém o resultado anterior, como era esperado. Joinha, é o que a gente queria. Mas observe o que acontece quando a gente tenta usar a substituição reversa para obter o valor de x1. x1 aqui vai ser 4 menos 2, x2 dividido por ε. 4 menos 2x2 dividido por ε. Se eu substituir 2, aqui eu obtenho para x1 o valor zero, que obviamente está errado. Isso aqui deveria ser 3. Por que isso aconteceu? Eu substituí 2 pelo valor o x2 pelo valor 2 que eu esperava. Isso dá zero antes de eu fazer o limite ε igual a zero. Tá? Então, o método de eliminação gaussiana não funciona para esse sistema. Mas espera aí, vamos dar uma chance para ele. A gente sabe que se a gente trocar as linhas de um sistema, você não altera a resolução. Então, vou fazer a eliminação gaussiana para o mesmo sistema, agora com as linhas trocadas. 1 menos ε3, ε2, 4. Só trocar uma pela outra. Tranquilo? Para fazer essa solução por eliminação gaussiana, eu devo multiplicar isso aqui por ε e fazer a subtração. Isso, então, dá zero aqui, 2 menos ε ao quadrado, 4 menos 3ε. Fazendo a substituição reversa para encontrar o x2, x2 vai ser 4 menos 3ε dividido por 2 menos ε ao quadrado. Que quando a gente faz o limite ε tendendo a zero, a gente encontra 2. Mais uma vez, joinha, era o que a gente queria. Vamos tentar agora fazer a substituição reversa agora para esse cara aqui, para tentar descobrir o x1. Então, o x1 vai ser fácil, vai ser 3 menos εx2. 3 menos εx2. Fazendo o ε indo a zero, eu obtenho que x1 é igual a 3,
joinha de novo, agora eu acertei o meu sistema. Então você nota que a eliminação gaussiana, ao lidar com esse sistema, funciona bem dessa maneira, mas não funciona dessa maneira. Então não é correto dizer que a eliminação gaussiana não resolve esse sistema. Resolve dado algumas condições. É isso que a gente quer fazer agora, descobrir que condições são essas. A gente observa que o problema acontece nessa raiz aqui, para tentar achar o x1. O que aconteceu é que x2, quando x2 tende a 2, que é quando o epsilon tende a 0, esse número fica muito pequenininho. E eu estou dividindo por outro número muito pequenininho, que é meu próprio epsilon, que está indo a 0. Quando eu divido um número que tende a 0 por outro que também tende a 0, isso pode me levar a uma indeterminação. Que aqui no caso, como eu escolhi essa ordem de substituir primeiro o x2, me levou a um resultado errado, que é 0. Essa divisão de números muito pequenos deve ser sempre evitada em cálculo numérico para evitar coisas desagradáveis como essa, que tem um nome pomposo de cancelamento catastrófico em cálculo numérico. A divisão, um dos exemplos é esse, é divisão de dois números muito perto de 0. Mas por que eu tive que dividir dois números pequenos aqui? Observa que esse epsilon veio porque ele vem daqui, ele é o coeficiente 1, está na diagonal principal. Quando eu troco uma linha pela outra, aí deixa de ser o epsilon e passa a ser 1, que já não mais tende a 0. Já não é um número tão pequeno assim. Né? Então, 1 não é tão pequeno comparado ao epsilon. Ao contrário, o epsilon é muito menor do que 1. Tá? Então, eu devo evitar ter números pequenos na diagonal principal para quando eu fizer a substituição reversa e dividir pelo aquele coeficiente, não aconteçam casos como esse do cancelamento catastrófico. Tá ok? Então, o que eu devo fazer? Em cada coluna, eu procuro o maior elemento e o maior é em módulo, porque observa que o sinal não interessa aqui. Eu não quero dividir por um número que seja pequenininho em módulo. Então, eu procuro o maior módulo de cada coluna e essa linha que contém o maior módulo, eu jogo lá para cima para que esse elemento grande, que vale tão grande quanto 1 no caso, mas um elemento que não seja perto de 0, permaneça na diagonal principal. Tá? Então esse é o método pivotamento parcial. É simples de implementar e eu vou mostrar para vocês agora qual é o plano que eu tenho para desenvolver o programa. Por enquanto eu estou só no aspecto teórico da solução do meu sistema de equações. Então, o pivotamento parcial, vou dar um exemplo aqui numa matriz um pouco maior. O primeiro passo que a gente vai fazer e vai testar no código é: pega numa coluna e encontre o maior valor em módulo. Eu já escolhi essa matriz aqui com dois valores iguais para que vocês perguntem, mas qual dos dois eu vou usar? Na verdade, tanto faz. Qualquer dois é melhor do que um. Né? Mais vale 2 na diagonal principal do que 1 voando. Então a gente vai trocar esse cara aqui por 2. Qual deles? Qualquer um. Por convenção, eu vou fazer o seguinte: a primeira linha que eu encontrar que tiver o maior valor, eu troco aquela. Isso não impede que eu tenha que procurar em todas as linhas, mas eu escolhi a primeira. Tá? Então o que eu tenho que fazer é trocar essa linha com essa daqui. Então vamos fazer isso. Troquei uma linha com a outra, foi rápido. E agora sim eu posso efetuar a eliminação gaussiana. Como é que eu faço isso? Multiplico essa linha por meio e faço 1 menos isso para poder zerar esse elemento. Não é? Então vamos fazer isso. Fiz. Então dá 0, 1 meio, 3 meios e 1. Essa aqui permanece inalterada. Agora que eu zerei esse cara aqui, eu devo zerar esse também. Vou terminar meu trabalho na coluna. Então acabei, zerei também aqui. O passo seguinte é procurar agora o maior elemento na coluna seguinte. Aqui está fácil, é 3 por 3, só tem um elemento. Eu tenho que escolher entre meio e 1. E aí eu vou escolher 1. Novamente eu vou ter que trocar linha. Não troco linha sempre, apenas quando encontrar algum valor maior do que tem na diagonal. É só para fazer uma receita que funcione sempre e seja fácil de implementar. Não precisa se preocupar se meio não é perto de 0. Se tem algum maior, eu boto aquele. Aí eu evito comparações. Ok? Comparações a mais. Né? Então procuro o elemento. Vou trocar essas duas linhas. Troquei.
Agora que eu troquei as duas linhas, eu posso pegar essa linha aqui, multiplicar por meio, vai ficar meio e 1, e fazer a subtração. Meio menos meio dá zero, né? Para realizar a eliminação gaussiana. Agora eu já tenho a matriz triangular superior, essa matriz dos coeficientes. Ou seja, todos os números abaixo da diagonal principal são nulos, que é o que a gente precisa para ter a solução do sistema. Para achar as raízes, basta eu fazer a substituição reversa agora, onde aqui eu vou ter o x2 igual a 1, né? O x1 vai ser igual a menos 1, porque eu botei 1 aqui e passa para lá, fica menos 1 e assim por diante. Se observa que se essa matriz fosse maior, o meu próximo passo seria vir para cá, procurar todos os elementos aqui embaixo, depois aqui todos embaixo. E a gente faz isso até a penúltima linha. Que penúltima linha? Uma matriz 3x3 é exatamente essa daqui. Eu não faço até a última, porque na última não tem ninguém embaixo com quem me preocupar. E já está, quando eu chego na última, a gente espera que a matriz já esteja pronta para ser feita a substituição reversa. Tá ok? Caso contrário, se a matriz fosse maior, eu procuraria o maior elemento na coluna seguinte. Se encontrasse algum, trocaria a linha, faria a eliminação gaussiana. Parte para a coluna seguinte e assim até chegar na penúltima linha. Então essa é a receita para eu desenvolver meu código no meu ambiente de desenvolvimento predileto. Seja o online GDB, o Visual Code, o que vocês escolheram para escrever o programa, né, para implementar o pivotamento parcial, que você pode implementar como uma função ou alterar a sua função de eliminação gaussiana para incluir sempre o pivotamento parcial. Admitindo que o seu pivotamento parcial já está funcionando, vamos partir para uma aplicação mais interessante, que é o cálculo da inversa de uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada, se ela admite inversa, ela é dita não singular, e a definição da inversa é aquela que essa matriz vezes a matriz original, o produto dê a matriz identidade. Tá? É um dos raros casos em que comutatividade acontece no meio de matrizes, mas aqui acontece, isso aí é matriz identidade. Reescrevendo essa definição de matriz inversa em termos de uma matriz B, o que eu quero calcular é B aqui, tal que A vezes B seja a identidade. Então, B vai ser a inversa de A. Na forma matricial, eu tenho a matriz dos coeficientes. Imagina um sistema 3x3, uma matriz quadrada 3x3, por outra 3x3, que vai dar a identidade também 3x3. Esse aqui é a matriz dos coeficientes, a matriz das variáveis e dos termos independentes. Para resolver esse sistema, observa, se eu pegar essa matriz A, multiplicar por essa coluna, eu tenho que encontrar essa. Isso é um sistema de 3 equações e 3 variáveis que eu tenho resolvido até agora, que nós temos resolvido até agora nessa série. Então eu sei resolver isso. A seguir eu pego esse, multiplico por esse e resolvo esse. Pego esse, multiplico por esse e resolvo esse. Em resumo, se eu tenho uma matriz N por N, o que eu tenho que resolver são N sistemas de N equações e N variáveis. Parece complicado e parece trabalhoso. Mas tem um truque fácil e rápido que dá para resolver, dá para diminuir bastante o trabalho para encontrar a matriz inversa. Vamos escrever a matriz aumentada desse problema. A matriz aumentada aqui, então agora é uma matriz 3x6. E se observa o seguinte, eu tenho que resolver esse sistema, depois esse com esse e esse com esse. Como a eliminação gaussiana só acontece, a parte de eliminação sempre acontece na mesma matriz de coeficientes, eu posso pegar a minha função de eliminação gaussiana, que eu tenho usado até agora, que já foi escrito uma matriz N por N, e aplicar nesse probleminha aqui. Tranquilo, porque eu vou só de uma vez, vou fazer a eliminação gaussiana uma única vez. Aí eu resolvo os 3 sistemas de uma vez. Tá? Só que a substituição reversa, que eu faço aqui 3 vezes, agora eu tenho que fazer para essa coluna, para essa e para essa. Então, ao invés de resolver N sistemas de N variáveis e N incógnitas, fazendo N eliminações gaussianas,
e N substituições, o que eu vou fazer é resolver o sistema N por N, uma única eliminação gaussiana e N substituições reversas. Tá? Então esse aqui é um truque que deixa o cálculo da matriz inversa muito mais simples de se fazer. Antes de ir para o código, vamos fazer de novo nossa receita no papel para o que eu vou desenvolver lá no meu programa. Aqui eu vou fazer uma matriz também 3x3. Então eu recebo a matriz aumentada. Isso não muda nada no meu programa, porque a rotina que a gente fez para ler uma matriz de entrada já inclui a possibilidade da matriz ser do tamanho N por N. Então, tranquilo, não muda nada. Li a matriz. Agora eu realizo a eliminação gaussiana na primeira, né? Utilizando o pivotamento. Procuro e realizo a eliminação gaussiana. Como a eliminação gaussiana é feita na matriz aumentada toda, esses elementos aqui vão assumir valores diferentes, dependendo dos fatores que eu usei aqui para eliminar isso aqui. Tranquilo? Então esses caras são diferentes. O que me resta agora é fazer a substituição reversa, primeiro nessa coluna, depois nessa. Então a primeira variável que eu vou descobrir o valor é essa aqui, que vale C31 sobre A331. Eu botei 1 aqui, porque esse valor não é o A33 anterior. Por conta das operações que eu fiz para poder eliminar, ele mudou de valor. Então eu chamei de 1. Tá? Só um valor que não é o original. Esses aqui são os originais. Esses foram modificados. Está na posição 3,3, mas é um valor modificado. Então a variável aqui vai ser 3,1 dividido por A1, 3,3. Tá? Mas quem que é esse valor, a que variável ou a que posição na matriz B ou na matriz inversa corresponde essa raiz? Ó, observa que isso aqui é a solução da minha matriz de coeficiente, vezes a matriz inversa, mas eu pego a primeira coluna da minha matriz inversa. Então essa aqui deve ser a primeira coluna de B. Ou seja, esse valor aqui vai ser o B31. Substituindo aqui eu tiro o B21 e aqui em cima é o B11. Então fiz a primeira coluna da minha matriz inversa. Para terminar o problema como um todo, né, agora é fácil, eu posso fazer a segunda substituição. Da mesma maneira, a segunda substituição vai me dar os novos pontos B32, B22, B12. Né? Feito isso, da segunda substituição, parto para a minha terceira substituição. E aí eu tenho a matriz inversa completa. Ou seja, fiz, de novo, uma eliminação e 3 substituições reversas. Se a matriz é N por N, quanto maior, maior é meu ganho. Porque ao invés de N eliminações, eu faço uma só. E as N substituições reversas eu já teria que fazer da forma anterior. Tá? Então essa é uma aplicação de eliminação gaussiana para calcular inversa e que torna o nosso método mais eficiente. Feito isso, agora que a gente tem o nosso plano para implementar o programa, eu posso ir lá para o meu ambiente de desenvolvimento e fazer cada uma dessas etapas isoladamente, né? E ir testando para ver se isso daí realmente funciona. Então, nesse vídeo, eu apresentei para vocês o problema do pivotamento, por que ele aparece, como que a gente resolve e, de quebra, fiz a aplicação para calcular uma matriz inversa de uma maneira mais eficiente do que simplesmente a solução de N sistemas, de N variáveis e N equações. Tá ok? Com isso, a gente termina a parte de solução de sistema de equações lineares pelo método de eliminação gaussiana. Nós vamos partir para outros métodos, mas que ainda assim vamos poder aproveitar bastante coisa do que a gente viu até agora. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.